Prioridade principal é manter a produção acima de 1 milhão de barris por dia e manter a produção de gás à volta de 1.000 milhões de pés cúbicos por dia, que é de fato a capacidade da nossa fábrica de liquefação de gás do Angola LNG. Para este fim, nós temos 4 caminhos já traçados. Primeiro é a revitalização dos campos maduros, e esta revitalização será feita principalmente com um projeto de produção incremental, que visa dar incentivos fiscais ou incentivos às empresas que produzirem acima da média esperada. Dessa dar-lhes um exemplo prático, nós negociamos o projeto de produção incremental para o campo Dalha no Bloco 17, que em condições normais, sem este projeto, produziria até cerca de 100, 130 milhões de barris até o fim da sua vida útil. Com este projeto, e com os investimentos que forem feitos, estas reservas saltarão de 100 a 130 para cerca de 500 milhões de barris de óleo. Então, mostra que os nossos campos ainda têm a capacidade de produzir mais. Precisamos de ser inventivos, ter iniciativas, quer dizer, que de fato promovam o investimento. E neste caso concreto da produção incremental, o incentivo foi, considerando que a partilha do petróleo e lucro nos campos maduros, na maior parte dos campos maduros, já é muito favorável ao Estado, mas temos que respeitar esse princípio porque é contratual. Mas também, ao mesmo tempo, reconhecemos que esse tipo de situação não traz novos investimentos. Então, o desafio que foi colocado aos operadores é, meus senhores, nós temos um perfil de produção negociado para os próximos 10, 15 anos. Quem produzir acima desse perfil de produção, no delta produzido acima, terá o incentivo. Então, é com esse incentivo que nós, só a exemplo que eu estava a mencionar há pouco tempo no Campo Dalha, vamos atrair cerca de 6 mil milhões de dólares nos próximos 4, 5 anos de investimento. E então a discussão é, o Estado hoje, com os 100, 130 milhões, terá direito a isso, 90% desta reserva, contra os 70% que terá caso de incentivo. E claro está que 90% de 100 é menor do que 70% de 500. Então, esta é a lógica. Estamos nessa altura a negociar com outros blocos, já fechamos na prática as negociações, vamos agora à aprovação superior. Então, o pilar principal para a manutenção dessa produção acima de 1 milhão de barris é a revitalização dos campos maduros. Exatamente. Isso tem a ver com o combater o declínio nos campos maduros. Temos que criar incentivos de maneira que haja mais investimento. Mas eu só referi-me agora ao primeiro eixo. Nós temos o segundo eixo, que é o desenvolvimento das novas descobertas. Descobertas já feitas, temos um exemplo concreto que é o desenvolvimento do Campo Caminho no Bloco 20, que deverá começar a produzir em finais de 2027. Nessa altura estamos a discutir o desenvolvimento do Campo Paz, no Bloco 31, com a empresa Azul. Então, essas séries de desenvolvimentos também vão contribuir para a manutenção desta produção acima de 1 milhão de barris de óleo por dia. Por outro lado, nós precisamos de melhorar a eficiência operacional. Por quê? Porque nós temos tido muitas paragens de produção não planificadas. Há aquelas paragens que são planificadas para a manutenção dos equipamentos, mas há aquelas paragens não planificadas que têm a ver com o mau funcionamento destes equipamentos. Então, precisamos de melhorar a eficiência como? Melhorando a manutenção preventiva. Felizmente, este projeto de produção incremental tem a ver não só com a melhoria da produção dos poços ou perfuração de novos poços, mas também tem a ver com a melhoria das instalações na superfície. Porque sem essas instalações não há produção.
Há um outro eixo, esse que eu referi-me é o terceiro eixo, e há um quarto eixo em relação ao gás, que é incentivar a produção, o desenvolvimento e a produção de novos campos de gás. Vocês tiveram conhecimento que nós começamos a produzir os campos de Maboqueiro e Quiluma no bloco 1, com o novo consórcio de gás. Arrancaremos para uma segunda fase desse mesmo novo consórcio, que vai desenvolver os campos de gás não associado do bloco 2 e do bloco 3, e vamos claramente melhorar a eficiência em termos da utilização de gás. Só para dizer que por Angola LNG só vai 1/4 do gás produzido em Angola. E se nós melhorarmos a eficiência, poderemos melhorar esse volume. E o volume não estamos só a olhar para o Angola LNG, estamos a olhar para novos projetos. Vocês sabem, têm conhecimento que há o projeto Amoferte, que é a produção da amônia-ureia no soio, e nós queremos criar um projeto semelhante na área de Cabinda. Daí que precisamos de gás. E acreditamos que vamos conseguir porque temos gás suficiente para tal. Então, em resumo, a manutenção acima de 1 milhão de barris de petróleo tem a ver com esses 4 e 1.000 milhões de pés cúbicos de gás por dia, tem a ver com esses 4 eixos. Esses 4 eixos vão sustentar este desafio, que está muito pertinente, porque este, de fato, é o principal trabalho da agência. Deixa dizer, de princípio, que a Angola sempre foi proativa em termos de dar incentivos. Isso é um ganho. Quer dizer, eu não posso dizer que esta atividade de dar incentivos e atrair novos investidores só começou agora, não. Isso começou desde os primórdios da indústria petrolífera na Angola independente. É assim que nós temos a publicação da Lei 1378 de 1978, a primeira lei das atividades petrolíferas. Temos depois a entrada em vigor dos contratos de partilha de produção da primeira geração, em que a partilha do petróleo e o lucro era feita com base na produção acumulada, mas reparamos a determinada altura que esta produção acumulada só tinha um sentido. Quer dizer, por mais investimento que o investidor fizesse, não tinha como melhorar a sua recuperação. Então saímos do contrato de partilha de produção de primeira geração para o contrato de partilha de produção de segunda geração, em que a partilha do petróleo e lucro é baseada na taxa interna de rentabilidade. E essa taxa interna de rentabilidade, em caso de um grande investimento, move sempre a favor do investidor. Aí sim foi um incentivo. No entanto, também tiveram conhecimento que em 2018, após uma famosa reunião entre o Presidente da República, João Lourenço, e os operadores petrolíferos, decidiu-se criar uma série de decretos para dar incentivos à indústria. E eu vou mencionar aqui, precisamente, o decreto que tem a ver com o incentivo aos campos marginais, o incentivo à produção de gás e o incentivo à exploração dentro das áreas de desenvolvimento. Principalmente, esses 3 decretos contribuem para o que é hoje a atratividade do setor petrolífero angolano. Mas, no entanto, não paramos por aí. E para mostrar que não paramos por aí, temos o caso concreto da produção incremental. A produção incremental permitiu que os operadores que estavam quase a sair de Angola vissem Angola com outros olhos. Todos estão interessados em manter-se em Angola, porque de fato mostramos que somos proativos e queremos ganhar todos, né? Nós, quando damos incentivo, não significa estar a ceder interesses do Estado. Significa dar incentivo para melhorar a produção para todos. Nós temos exemplo concreto, como já mencionei, em que o DALHA vai significar 6.000 milhões de dólares de investimento e vai trazer ganhos adicionais para o Estado e para o grupo empreiteiro. Então, com tudo isto, Angola tem se tornado, de fato, o que chamam hotspot. É que nós somos proativos, só para dizer que em 2022 nós realizamos um estudo de competitividade, em que comparamos os termos fiscais e contratuais de Angola com outras geografias, a ver em que estado é que está o nosso nível de competitividade. Felizmente, não estava mal, mas, no entanto, deste estudo saíram
três pontos principais. Primeiro, era dar incentivos aos campos maduros, que é o projeto de produção incremental que eu referi há pouco tempo. Um segundo ponto era dar incentivos à área de exploração de fronteira. A área de exploração de fronteira são aquelas áreas, é a exploração feita em áreas que nunca houve exploração antes. Então, é uma zona de alto risco. Então, precisamos de dar termos melhorados para estas áreas e nós temos feito isso. Um terceiro ponto é a melhoria do nível de aprovação em termos de tempo. Um dos melhores incentivos que se pode dar a um investidor é a rapidez na aprovação. Temos estado a lutar, ainda não estamos lá onde queríamos estar neste quesito. Acho que ainda temos muito a melhorar, porque ainda temos estado muitas vezes a negociar contratos que levam 6, 7 meses. E nós pensamos que situações dessas nós podemos reduzir para pelo menos 2, 1 mês. Então, significa que nós temos estado atentos ao que acontece a nível mundial e é tanto assim que se olharmos que após descobertas na Namíbia, nós tivemos, quer dizer, as maiores manifestações de interesses para Angola. Quer dizer, a descoberta da Namíbia não retirou o interesse de Angola, como estava aí a circular há pouco tempo no WhatsApp. Não, pelo contrário. E eu vou dar-lhe um exemplo, quer dizer, um caso concreto. Nós temos estado a realizar licitações de 2019, desde que foi criada a agência, até agora. E nessa altura nós já negociamos 72 novas concessões. Dessas 72, 42 já estão assinadas e 30 nos próximos 2, 3 meses serão assinadas. Quer dizer, mostra de fato o quão atrativo é o mercado angolano. Porque negociar e atribuir 72 concessões em 4, 5 anos é de fato obra. Isso só acontece porque o nosso mercado é atrativo. Exatamente. Os decretos que eu mencionei contribuíram grandemente para essa atratividade. E como disse, nós não paramos por aí. Só para dizer que nós estamos a programar ainda para meados desse ano ou princípio do próximo ano um novo estudo de competitividade. Por quê? Porque há novos países a entrar no mercado petrolífero. Se nós compararmos o mapa de países produtores de petróleo de 30 anos atrás com o atual, vemos que grande parte dos países, por exemplo em África, já descobriram ou óleo ou gás. Quer dizer que a competitividade aumenta. Temos aí a Guiana, onde a Exxon é a operadora, que também é um mercado muito competitivo. Então, nós temos que estar sempre atentos às mudanças que se podem operar nos outros mercados para nos ajustarmos a essas mudanças. Eu não quero atirar pedra a ninguém, né? Não é a minha intenção tirar pedra a ninguém. Mas, de fato, nós temos sido, a nível da agência, a nível interno da agência, temos sido céleres. Deixa eu dar exemplo daquilo que só depende de nós, que é a aprovação dos contratos de prestação de serviço à indústria petrolífera. Esse tipo de contratos, o nível de aprovação é só dentro da agência, não vai para fora da agência, os operadores submetem e nós aprovamos. O decreto 86/18, que aprova as regras para esse tipo de situação, estabelece 2 meses para aprovação dos contratos de prestação de serviço. Nós, nessa altura, estamos a fazer bem menos de 1 mês. Para mostrar, quer dizer, que a questão burocrática não é nosso problema aqui interno. Agora, claro está, quer dizer, que nós sozinhos não vivemos, né? Então, temos estado a trabalhar com outras entidades, a influenciar para melhorarmos a celeridade das aprovações. Boa questão, uma questão muito pertinente. Nós muitas vezes olhamos o óleo como sendo o único ganho de Angola. O gás de fato passou a ser um fator muito importante, porque é até chamado produto de transição nessa era de transição energética. Porque o gás é muito menos poluente que o petróleo bruto. Se eu tiver uma central térmica a trabalhar o gás e outra com gasóleo, a central térmica a trabalhar com o gás será muito menos poluente. Quer dizer que o gás passou a ter uma importância significativa
neste período de transição energética. Mas eu não estou a olhar só o gás como geração de energia. Estou a olhar o gás como geração de fertilizantes. A nossa indústria precisa de fertilizantes. E um bom exemplo é o projeto Amoferto no Soio. Precisamos de produtos petroquímicos, plástico e outros. E isso tudo é gerado pelo gás. Então, para nós, o gás passou a ser de grande importância. Temos o Polo de Desenvolvimento do Soio. É nosso sonho criar o Polo de Desenvolvimento do Gás em Cabinda, que na prática já começou, porque a geração de energia em Cabinda, no Malem, já é feita através do gás. É, de fato, o início do Polo de Desenvolvimento do Gás em Cabinda. Sonhamos ter uma outra fábrica de amônio-ureia, de fertilizantes em Cabinda. Estamos a olhar mais a sul do Rio Kwanza, em que temos uma descoberta de gás no bloco 24, que é o Catambi, e pensamos também desenvolver, e caso seja economicamente viável, pensamos constituir um novo polo de desenvolvimento de gás a sul do Rio Kwanza. Quer dizer que nós estamos a olhar o gás como um produto de grande importância para o desenvolvimento do país. Não só para a exportação, porque nós também precisamos desenvolver o nosso país. E só vamos desenvolver o país se de fato nós conseguimos transformar parte do que produzimos aqui. Precisamos de criar empregos, precisamos de evitar importações e tudo isso só será feito caso a gente desenvolva essa atividade em Angola. Para nós, tratamos o gás como um todo. Claro que o nosso projeto Angola LNG, acho que é de vosso conhecimento, começou, ou até agora ainda, produz do gás associado. Gás associado é aquele gás que é produzido na altura que produzimos óleo. Vai ao separador, separa o óleo de um lado e o gás do outro lado, e esse gás que é enviado para Angola LNG para tratamento. Mas também temos o gás não associado, e dei o exemplo do Quiluma e Maboqueiro, do bloco 114, que já começou a produzir. Quer dizer que nós damos importância ao gás como um todo. Não separando o gás associado e não associado, para nós, o importante é que seja gás. Okay. E ao nível também da nossa região, nós enquanto Angola, gostamos sempre de o nosso é o melhor. Estamos melhor na região. Para quem não quer ser o melhor. Exatamente. E o Presidente também falou aqui da questão de primeiro pensar também em nós para nos desenvolver. Exatamente. Mas podemos dar resposta à região caso sejamos solicitados? Outra questão muito pertinente. Recentemente tive uma reunião com uma delegação namibiana e o grande pedido que veio dessa delegação é que nós devíamos utilizar o gás para a geração de energia. Há grande carência de energia nessa região austral. Não é segredo para ninguém que a Zâmbia, a Namíbia e a África do Sul vivem problemas energéticos. E nós, de fato, podemos contribuir. Estamos a trabalhar para isso. Não quero adiantar agora, porque é uma coisa que começamos a discutir recentemente e preferimos dar mais tempo e consolidar um bocado mais a ideia antes de poder. Mas podemos, sim, contribuir para a melhoria da gestão energética a nível da África Austral. Relativamente aqui ao conteúdo local, como é que Angola está a crescer nesse? Estamos a crescer bem, embora não seja a opinião geral, mas queremos crescer bem e de maneira sustentável. Isso para nós é importante. E deixa eu dar alguns números em termos do conteúdo local. Quando falamos em termos de capital humano, a indústria petrolífera emprega, em média, 87% de angolanos. A indústria petrolífera como um todo, 87% dos trabalhadores são angolanos. Em termos de quadro de gestão, aí não estamos tão bem. Estamos a falar entre 13% e 15% e precisamos de melhorar esse número. Precisamos de melhorar, precisamos ter mais quadros angolanos na gestão, mas quando comparo com 10 anos atrás, hoje estamos muito melhor. Mas mesmo assim, não estamos satisfeitos com o número e vamos continuar a lutar para a melhoria. Por outro lado, há a intervenção das próprias empresas angolanas no setor. E aí é que precisamos de ir crescendo com sustentação. Porque hoje, quando olhamos para as empresas 100% angolanas, detêm cerca de 8% do total do volume de negócios na indústria. Precisamos melhorar sem dúvida nenhuma. E nós estamos a trabalhar para esta melhoria.
todos em conjunto, não só nós, as próprias operadoras petrolíferas, as associações de empresários, estamos todos a trabalhar no mesmo sentido. Melhorar o desempenho das empresas angolanas em relação ao conteúdo local. Esse é um dos principais problemas, de facto. Quando falamos de financiamento, este problema existe. Nós, como agência, já reunimos com vários bancos e, dessa altura, esse problema não tem o mesmo nível de complexidade que tinha 5 anos atrás. Hoje as coisas melhoraram, como temos bancos mais interventivos, temos bancos a ajudar no conteúdo local e acredito que as coisas vão continuar a melhorar. Há também a reclamação em relação ao câmbio, mas isso é uma reclamação, quer dizer, pronto, e é compreensível, porque se uma empresa angolana tiver a meio do contrato, precisar de importar bens, não tiver dólares e o banco não ceder dólares, ela perde o contrato. Então há esse risco, mas é um risco que nós vamos tratando com o tempo, sem problema nenhum. Estamos bem porque, deixa eu dar-lhe um exemplo, nós começamos a produzir aí o ano passado o campo Agogo. O campo Agogo é um bom exemplo de eficiência energética. O campo Agogo deve ser, as instalações do Agogo devem ser a menos poluente a nível mundial. Quer dizer que nós estamos a utilizar novas tecnologias exatamente para evitar, quer dizer, que contribuamos negativamente para o ambiente. Temos um novo projeto que é o Caminho, que está a ser construído nessa altura. Ainda na semana passada, uma delegação chefiada pelo ministro visitou instalações onde estão a ser construídas as futuras instalações deste projeto e também estamos numa coisa semelhante. Teremos uma eficiência energética quase 100% nessas instalações para evitar exatamente a poluição do meio ambiente. Porque deixa de dizer, quer dizer, a transição energética em nenhum momento proíbe a produção de hidrocarburos. O que temos de tratar são as emissões que danificam o ambiente. Isso podemos fazer. Temos, quer dizer, quando eu digo 87% de angolanos, são 87% de angolanos bons, quer dizer, com capacidade e vão no dia a dia aprendendo, né? Quer dizer, e deixa de dizer, quer dizer, nós já temos empresas que produzem, podem não produzir ainda a nível das empresas internacionais, mas temos empresas como a Sonangol, exploração e produção, temos exemplo da ETO, quer dizer, que produzem com angolanos. Então, quer dizer que, definitivamente, podemos ainda não estar lá 100%, mas já estamos quase, né? Parceiro importante. É um parceiro importante do Estado, é um parceiro importante da agência e temos estado a interagir, temos estado a reunir, trimestralmente temos uma reunião pelo menos e quando necessário podemos ter reuniões adicionais, né? Tem sido de fato um bom parceiro do Estado, temos discutido e é importante mencionar aqui uma coisa, nem tudo que sai daqui da agência, as ideias partem da agência. Muitas vezes partem dessas associações, nas discussões que temos tido, nas conversas, e é aí, quer dizer, que muitas vezes parte das ideias nós implementamos. Quer dizer que as associações são sempre um parceiro importante para o Estado. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque nós somos uma instituição dialogante. Nós, quando temos algum problema, sentamos com a outra parte e conversamos. A mensagem que temos colocado na mesa dessas associações e das operadoras petrolíferas é que, qualquer que seja o problema que tiverem, ponham na nossa mesa. Podemos não resolver de imediato ou a contento das partes, mas vamos conversar e encontrar uma solução comum. Esta tem sido a nossa mensagem. Bem, eu sou quase suspeito para responder isso, mas eu não vejo o petróleo acabar tão cedo. Não vejo o petróleo acabar tão cedo. Ainda há muitas bacias virgens para se explorar. Há exemplo, em Angola, temos a bacia do Kassange e do Etochocavango, né, que são as bacias interiores. São cerca de 520 mil km² da área sedimentar que cobre as províncias do Cunene, do Cubango, do Cuando, parcialmente o Mochico, o Malange, o Ige, quer dizer, há muita coisa ainda para descobrir. Por outro lado, mesmo no offshore,
no mar, eu ainda acredito que ainda temos muito por descobrir. E eu dou sempre o exemplo das descobertas do pré-sal no Brasil, que são, em termos de reserva, estamos a falar em 70, 80 bilhões de barris. E é preciso lembrar que o pré-sal é a única altura em que o continente sul-americano e o africano estiveram juntos, no continente que se chamava Gondwana. Então, quer dizer que as condições do pré-sal do Brasil são iguais em Angola. Então, nós precisamos descobrir onde é que está a nossa produção desse pré-sal. E eu ainda acredito que teremos grandes descobertas no offshore. Isso tendo em conta também as bacias virgens que ainda existem e ainda teremos muito petróleo. A diversificação econômica não proíbe a produção de petróleo. Nós, do nosso lado, como agência, como setor petrolífero, liderados pelo Ministério dos Petróleos, Recursos Minerais e Petróleo, continuamos a fazer a parte do nosso trabalho, que é produzir petróleo e gás natural. Esta é a nossa tarefa. Agora, para diversificar, as outras áreas da economia têm que fazer cada um o seu trabalho. Nós fazemos a nossa parte e deixa dizer-lhe, quer dizer, que com o agrado tenho visto, quer dizer, que sinais muito positivos em relação a essa diversificação. Se nós olharmos o que é que nós importávamos há 10 anos comparado com hoje importamos menos do que importávamos há 10 anos. Quer dizer que a economia está a mover. Talvez não a velocidade do setor petrolífero, porque o setor petrolífero são grandes corporações que para investir bilhões de dólares não tem problema. Dei o exemplo que no Dália vamos investir 6 mil milhões de dólares. O investimento em Angola anual é cerca de 15 mil milhões de dólares. Mas nenhuma parte da economia em Angola vai ter esse número todo. Mas, no entanto, é preciso nós continuarmos, cada um no seu setor, a melhorar a performance da economia. E aí sim vamos todos juntos apostar e caminhar para o desenvolvimento desse país. A responsabilidade social é um dos pilares importantes da indústria petrolífera. É um dos pilares importantes porque nós cuidamos daqueles que nos rodeiam. Já houve maiores investimentos no passado em termos de responsabilidade social, mas definitivamente não abandonamos a responsabilidade social. Eu ainda, nas últimas 2 sextas-feiras, fui visitar projetos da agência, um centro de formação no meio do Rangel. Eu sou do Rangel. Fui visitar um outro centro, um centro de formação de cegos na Viana. Quer dizer que isto são projetos da ANPG e toda a indústria, cada um tem o seu projeto. Temos estado a trabalhar com o FADA, Fundo Angolano de Desenvolvimento Agrário, que tem sido uma boa cooperação. Eles têm feito muito bom trabalho. Então, nós temos estado a interagir com o Ministério da Agricultura, com o setor das pescas, e temos estado a suportar. E, mais uma vez, a mensagem é a responsabilidade social é um dos pilares importantes da indústria petrolífera. Bem, nós estamos abertos a qualquer investidor. Estamos abertos ao investidor e, geralmente, os decretos que têm saído, a mensagem não está só em cima do decreto. Está o que vem atrás do decreto, que é venham e invistam e, se tiverem problema, nós estaremos aqui para resolver. E é isso que espera qualquer investidor. O investidor espera que, quando for a um país qualquer problema que tenha, possa colocar as autoridades e lhe ajudar a resolver. E isso tem acontecido em Angola. E os ambulantes, empresas ambulantes? Empresas ambulantes que aumentam o investimento aqui. Aumento o investimento, nós temos estado agradavelmente a notar que vamos melhorando o desenvolvimento das empresas locais. Como eu disse, nós temos 2 principais empresas que operam, que é a Sonangol Exploração e Produção e a ETO. E só para dar um exemplo, e é preciso nunca esquecer isso, o maior investidor do setor petrolífero em Angola é a Sonangol. Não há maior investidor no setor petrolífero. Quando colocamos como operadora e como parceiro, o maior investidor continua a ser a Sonangol. Então, de fato, é uma empresa nacional, é o Estado a investir no setor petrolífero. A produção petrolífera, quer dizer, nós nos próximos anos, vamos lá ver até 2030, esperamos uma estabilização. 2030 e um bocado depois, esperamos uma estabilização
que vai rondar o que temos hoje, acima de 1 milhão de barris. Não se esqueçam que eu mencionei que nós negociamos 72 novas concessões. Significa que nós vamos incentivar a atividade de exploração. E todos esses números que eu fui mencionando aqui não incluem a atividade de exploração. Da exploração, se nós cedemos 72 novas concessões, estamos à espera, no mínimo, cerca de 72 postos. Nesse percurso, cheguei a diretor do Bloco 34 na Sonangol Pesquisa e Produção, diretor de Exploração também nessa mesma Sonangol Pesquisa e Produção. Fui membro da Comissão Executiva da Sonangol Pesquisa e Produção. Fui o primeiro gerente único ou criador da Sonangol Hidrocarbonetos Internacional, que coordenava a atividade internacional de exploração e produção da Sonangol. Quer dizer que nessa atividade eu coordenei projetos como o Iraque, o Brasil, o Golfo do México, a Venezuela, a Cuba, é tudo coordenado por mim. Depois disso fui elevado a membro do Conselho de Administração da Sonangol, responsável pela parte da concessionária, que é a exploração e produção. Em junho de 2016 sou nomeado presidente da Comissão Executiva da Sonangol, de fato a única comissão executiva que houve até hoje na Sonangol. Sou exonerado em setembro de 2017, em novembro sou nomeado secretário de Estado dos Petróleos e quando a criação da agência sou convidado a dirigir a agência, isso em fevereiro de 2019. Em resumo, este sou eu. O filho do Rangel. Sim, senhor, filho do Rangel.